Olá, queridos, bom dia, Jesus abençoe vocês, toda sorte e bênçãos. Estamos com mais um Meu Diário no ar para abençoar o seu coração e a sua vida. Eu creio que grandes coisas fará o Senhor nesse dia chamado hoje, nesse momento chamado agora, e creio que o Senhor preservou para você, o que Ele reservou para você é algo maravilhoso. Então não desista, porque grandes coisas fará o Senhor. Talvez você tenha pensado que nada acontece, nada tem acontecido e não tem jeito mais. E talvez você está desistindo, sentindo nada, pensando que tudo acabou. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre quando parece que tudo acabou. Quando parece que não tem jeito mais. Mas antes dessa reflexão para o seu coração, você que é novo por aqui, nos siga, deixe suas petições aqui e aproveite para compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Por isso, não pare, não desista, porque sempre há um começo para você. E começa agora compartilhando com alguém, porque através da sua vida outras pessoas podem ser abençoadas. Amém? Fique conosco até o final, porque nós estaremos orando juntos. Eu quero orar junto com você daqui a pouco. Nossa reflexão hoje, enquanto você vai compartilhando com alguém, em algum grupo, está livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você já conhece essa história? E essa história está falando da viúva que está pronta para o pior. E ela busca tudo ao contrário, ao invés de enxergar o que ela tem. Então, ela busca tudo o que ela não tem, mas desvaloriza o que ela tem na sua casa, o que ela tem na sua vida. Só que por causa de uma circunstância que agora, aonde o marido morre e agora ela é cobrada com a dívida e corre o risco de perder os seus 2 filhos. E ela agora pede o profeta agora que ajude ela a pagar essa dívida, porque ela vai perder os filhos para esta dívida. E ele vai perguntar para ela o que se tem em casa. E ela vai dizer a princípio que não tem nada. Ela vai dizer a princípio que não tem nada, e logo a seguir ela vai pensar, ela vai dizer: tem uma botija de azeite. Sua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E talvez você esteja se sentindo assim também. Talvez o desespero da sua vida, o desespero que você está vivendo na sua área financeira, profissional, sentimental, na sua saúde, está fazendo você pensar que não tem nada, está fazendo você não ver o que você tem. Talvez você também está passando por isso como esta mulher. Mesmo tendo algo, você desvaloriza isso porque você pensa que só algo grande que pode mudar a sua vida, só algo gigantesco pode mudar a sua vida. E às vezes você vai desvalorizar justamente o que você tem por causa daquilo que você não tem. E é isso que acontece nas pessoas. Elas acabam desvalorizando o que ela tem por causa daquilo que ela não viu, por causa daquilo que ela não tem na vida dela. Então, porque para ela aquilo ali não vai mudar a história dela, para ela aquilo ali não vai fazer sentido na vida dela. Para ela o que é importante é o que vai acontecer, o que vai acontecer sobre o que ela não tem. Mas muitas vezes a gente não entende que o que Deus quer fazer é sobre aquilo que restou, é sobre aquilo que ainda tem. Isso que é importante em nossa vida. Às vezes procuramos respostas e ficamos desesperados, e o desespero faz a gente não enxergar o que Deus pode fazer na nossa vida. O desespero faz a gente querer fazer do nosso jeito, faz a gente achar que a gente está certo em tudo, que a gente toma as nossas decisões vão ser certas, a gente traça planos, projetos de uma vez só,
achando que eles estão certos. Mas a palavra de Deus diz que o nosso coração faz plano, mas é Deus quem decide. O nosso coração projeta, mas é Deus quem decide. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, e os planos dele são melhores que os nossos, os sonhos dele são maiores que os nossos. Então, os nossos, muitas vezes, no desespero, faz com que a gente acredite em nós mesmos e deixe de acreditar no que Jesus pode fazer. Por isso que o profeta vai perguntar para ela: me declara o que você tem em casa. Porque a resposta de Deus não está naquilo que você esconde. A resposta de Deus está naquilo que você entrega. E muitas vezes nós vamos esconder o que nós temos porque é pouco, desvalorizamos ele, porque é pouco demais. Muitas vezes nós não vamos ver uma oportunidade para 1%. Então, se você tiver 1% de chance, você acha que é pouco demais, porque você vai valorizar mais os 99% negativo. Então, se você tem um diagnóstico de morte, um diagnóstico de doença, de enfermidade, então você vai valorizar os 99% e vai desvalorizar 1%. Porque você acha que esse 1%, por ser 1, é menor que 99%. Mas o que você não entendeu, que o que te deixa vivo ainda é esse 1%, não os 99%. Então a sua história pode mudar com aquilo que você ainda pode entregar. Declara o que tem em casa. Tua serva não tem nada. Mas quando ela lembra o que ela tem, ela fala por falar. Mas ela não imagina que é o que ela tem que vai mudar a história da vida dela. Então, não é sobre o que você esconde, porque ela escondeu o que ela tinha ali, porque ela desvalorizou o que ela tinha. E quantas pessoas desvalorizam o relacionamento? Desvalorizam o relacionamento por causa de que o outro relacionamento é melhor. Por causa que ela vê o outro relacionamento melhor, vê as pessoas sorrindo, vê as pessoas com dinheiro, vê as pessoas com isso e com aquilo, e ela não vê nada naquele relacionamento, mesmo amando aquela pessoa, querendo estar com aquela pessoa, ela olha a condição dela. E quando ela olha para a condição de outro casal, então ela começa a ficar triste, ficar deprimida, porque ela desvaloriza o que ela tem. Quantas pessoas que olham o emprego do outro e falam assim: fulano está melhor do que eu, mas ela não pensa em multiplicar aquilo que ela tem. Ela olha para a pessoa, tem uma comparação e ela desvaloriza aquilo que ela tem. Quantas pessoas olham em qualquer área e acham que aquela pessoa tem mais condição que ela por causa da condição que ela está vivendo, do cenário que ela está vivendo. Então ela se desvaloriza diante daquele cenário, ela se desvaloriza diante daquilo que ela está vivendo. E, como eu disse, o profeta vai perguntar para ela: me declara o que você tem em casa. Se o profeta está perguntando: me declara o que você tem em casa, eu não quero usar o que está fora, eu quero usar o que está dentro. O que está fora vai servir só como complemento para aquilo que começa dentro. Porque sua resposta sempre vai começar dentro, não do lado de fora. Porque para você preencher o que está lá fora, para você viver o que está lá fora, você precisa primeiro acreditar que o que vai preencher aquilo lá fora é o que você carrega do lado de dentro, é o que você tem na sua vida, é através daquilo, é através de você. Deus não precisa do que saiu da sua vida, do que vai entrar na sua vida para mudar a sua história. Ele precisa só de você. Então tem hora que as pessoas esquecem até delas e desvalorizam elas, porque elas não acreditam que elas são importantes. Então elas falam: todo mundo é importante para Deus, mas eu não sou. Todo mundo serve para Deus, mas eu não sirvo. Então as pessoas começam a desvalorizar não somente o que ela tem, o que está na vida dela, como a si mesma. Então elas começam a se culpar, ou começam a ter um sentimento de rejeição, ou começam a ter um complexo de inferioridade, desvalorizando ela, dizendo que ela não é nada. E ela não consegue ver nada na vida dela. E hoje Deus está perguntando para você: declara-me o que você tem na sua vida. Certa vez, Deus vai levar o profeta Ezequiel no vale de ossos secos. E ele vai falar com ele assim: é possível que esses ossos tenham vida novamente? E o vale só tinha ossos. Ele disse: tu sabes. Ele disse: então profetiza. Observe que Deus mandou ele profetizar sobre um vale de ossos.
não foi um vale de pessoas, um vale de exércitos. E quando ele profetizou, os ossos se juntaram, tudo se juntou e se formou um grande exército. E chegou naquilo que Deus queria. O que Deus quer que você se valorize. O que Deus quer que você valorize a sua visão. O que Deus quer que você profetize. O que Deus quer que você comece, que você continue, que você valorize a si mesmo, que através de você algo pode acontecer quando você profetiza. Deus não começou com um exército, Deus começou profetizando num vale cheio de ossos. Deus não começou com aquilo que estava cheio, que ia acontecer, com aquilo que estava pronto. Deus começou com o resto, só osso. E se tornou um grande exército de homens, de carnes, completo. Deus só precisa de você. Se você não tiver nada e tiver só você, então se entregue para Deus. Não se esconda de Deus. Se entregue para Deus, porque a sua vida pode mudar hoje com esse resto. Esse resto, se é o resto, então ele pode mudar uma história com aquilo que ficou, não com aquilo que saiu. Se é você que ficou, se é isso que tem ainda nessa área da sua vida, então Deus vai mudar a sua vida com isso que você tem. Eu não tenho muita fé, tenho pouca fé. Então é com essa pouca fé que Deus vai mudar a sua história, vai mudar a sua trajetória e vai fazer uma grande coisa acontecer. Aquela mulher, por causa do azeite, ela encheu muitas vasilhas e se tornou uma empresária. De endividada a empresária. O Vale de Ossos Secos se tornou um grande exército, aquele Vale de Ossos. De escravo a governador. Foi assim com José. De um jovem atrás das malhadas, humilhado, a rei de Israel. Assim foi com Davi. E como vai ser com você? E como vai ser a sua história? Valorize quem você é. Porque tudo que Deus precisa hoje é do que você tem. É do que está na sua vida ainda. É de você. E você é muito importante para Deus. Você não é nada. 1% de chance pode mudar uma história. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Você crê nisso? Então se valorize, porque grandes coisas fará o Senhor. Vamos orar? Coloque aqui, eu sou muito importante para Deus. Coloque aqui, eu entendi que eu tenho valor, não tenho preço. Isso mesmo, você tem valor, não tem preço. Para Deus você não tem preço, tem valor. Vamos orar porque hoje Deus quer mudar a sua história. Você é tudo que Deus precisa para mudar a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir hoje em especial que o Senhor tire todo o desespero da vida dessa pessoa. Essa pessoa que está se sentindo desesperada, está sentindo nada na vida dela. Essa pessoa que hoje está vivendo talvez uma rejeição, um complexo de inferioridade, uma culpa, se culpando o tempo todo, se desvalorizando e desvalorizando tudo que está em volta dela. Ou então essa pessoa que está se sentindo negativa, Senhor. Visita ela hoje, a ponto de que ela está sendo incrédula, ela não consegue acreditar em mais nada, porque o tempo maltratou ela, porque o tempo fez ela desistir, porque o tempo fez ela não conseguir mais nada, não ver mais nada. Senhor, quebra hoje todo o laço emocional, tudo que estava emocionalmente abalando ela, entristecendo ela, acabando com ela. Lança luz nas trevas hoje, Pai, acaba com essa trajetória no emocional dela e traz vida em abundância, traz resposta sobre a vida dela, traz, Senhor, alegria sobre a vida dela, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos crendo hoje que o Senhor hoje está restaurando, está renovando a história da vida dela, está mudando a trajetória da vida dela e selando sobre ela hoje uma nova história, um novo tempo para louvor da sua glória. Fortalece essa pessoa que se sente caída, fortalece essa pessoa que se sente, Senhor Pai, culpada. Fortalece essa pessoa, cura ela, liberta ela, essa pessoa que se sente, Pai,
Pai, injustiçada. Entra com o seu poder hoje, Pai, e aperfeiçoa na fraqueza dela, curando ela, sarando ela, libertando ela e trazendo sobre ela um novo tempo, uma nova história para louvor da sua glória. Senhor, operando o Senhor, ninguém poderá impedir. Operando o Senhor, ninguém poderá, Senhor Pai, impedir no nome do Senhor Jesus Cristo. Opera com as suas mãos fortes. Opera com o seu poder hoje, selando uma nova trajetória. Desliga, Senhor, hoje da vida de cada pessoa todo sentimento contrário, toda falsa, Senhor Pai, humildade. Arranca da vida dela todo impedimento, tudo aquilo, Senhor Pai, que faz ela, Senhor Pai, não enxergar uma resposta através da vida dela, não enxergar quem ela é, não enxergar o valor da vida dela, tudo que faz ela, Senhor Pai, declinar, ela sentir, Senhor Pai, inferior. Arranca isso do emocional dela hoje e, Pai, libera sobre a vida dela a cura, o milagre, a resposta, que hoje, Senhor Pai, hoje ela não fique paralisada sobre aquilo que o Senhor está pedindo para ela, aquilo que o Senhor está perguntando a ela, porque tudo que o Senhor quer para ela hoje é o melhor. E, Pai, que ela venha valorizar hoje, Senhor Pai, quem ela é e o que o Senhor colocou na vida dela, porque é através disso que o Senhor vai mudar a história do casamento dela, é através disso que o Senhor vai mudar o relacionamento dela, é através disso que o Senhor vai mudar a história do coração dela, é através disso, Senhor Pai, que ela, Senhor Pai, não está valorizando, que ela está escondendo, é que o Senhor vai mudar a trajetória dela. Pai, como foi dito aqui, o Senhor não tem nada sobre aquilo que ela esconde, mas sobre o que ela entrega. Então opera hoje, Senhor, tudo que ela está escondendo por vergonha, que o Senhor, Pai, venha hoje, Pai, abrir os olhos dela e fazer ela enxergar que esse 1% que ela tem, que ela está escondendo, pode mudar a história da vida dela. Espírito Santo, flua dentro dessa pessoa hoje, traz uma alegria, traz uma energia diferente, traz um fortalecimento diferente, muda a mentalidade dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fortalece ela hoje para uma nova história, para um novo tempo. Senhor, eu quero profetizar que hoje, Pai, no nome de Jesus Cristo, que tem poder sobre a vida dessa pessoa que está assistindo agora, que ela, Senhor Pai, viverá uma nova história depois desta oração, que ela viverá uma nova história depois dessa reflexão e que ela vai se valorizar como nunca antes, porque ela entendeu que 1% pode mudar a história dela, que muitas vezes 99, Senhor Pai, por cento não é maior para aquele que crê, não é maior do que aquele que acredita, não é maior do que aquele, Senhor Pai, que profetiza. E eu creio, Pai, que esse 1% vai se tornar em tudo que o Senhor preparou para ela. Esse 1% vai levar ela, Senhor Pai, de zero a 1000, Senhor Pai, de uma vez só, aonde parecia que ela não era nada e de repente tudo mudou. Eu creio, Pai, e profetizo esse de repente do Senhor na vida dela. Esse de repente, Senhor Pai, mudou 1%, Pai, em 1000%, em 100% para a trajetória dela. Eu creio, Pai, que o Senhor está tocando hoje, está curando, está sarando aquilo que era negativo, Senhor Pai, na história dela, aquilo que estava derrubando ela, Senhor Pai, não vai derrubar mais e vai mudar a história dela. Aquilo que estava, Senhor Pai, fazendo ela se tornar em nada, vai fazer ela se tornar em tudo, para louvor da sua glória. Eu profetizo, Pai, que assim como o Senhor mudou a vida dos profetas, o Senhor está mudando a história agora dos seus filhos. Pai, em 1%, o Senhor está aumentando para 100%, Senhor Pai, de alegria, de chance, de resposta. É no meio do caos que o Senhor traz uma resposta. É no meio da crise que o Senhor traz, Senhor Pai, uma nova história. Eu quero profetizar, Senhor Pai, um novo tempo, que o Senhor está fazendo as pessoas enxergar quem ela é no Senhor e que o Senhor está trazendo um novo tempo na vida dela, porque tudo que o Senhor precisava nesse dia era que ela acreditasse nela mesma. Por isso, Pai, eu te agradeço por essa cura que não tinha jeito, por esse milagre que não tinha solução, por essa resposta que não tinha mais resposta. Eu quero te agradecer, Pai, por essa cura, por essa porta aberta, aonde todos viram ela fechada, por essa progressão, aonde todos só viam repetição. Eu quero te agradecer, Senhor Pai, por uma nova mente, uma mente renovada, por uma mente, Pai, que estava cauterizada, travada. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por uma nova história onde não tinha mais história ao olhar dessa pessoa. Eu te agradeço hoje, Pai, por esse novo tempo, por essa restauração, por essa resposta sentimental, por essa alegria familiar, por essa nova trajetória espiritual,
aonde ninguém via, mas que o Senhor viu o tempo todo, fez sentido para o Senhor. Obrigado por essa vida e por esse novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Crê nisso? Essa mensagem merece ser compartilhada, não merece? Foi bênção demais. E eu tenho certeza que hoje Deus está mudando a sua história. Crê nisso? Não é possível. Precisa acreditar, porque tudo que Ele precisa é que você acredite. Não precisa de mais ninguém. Você é muito importante para Jesus. Você tem valor e o Espírito Santo se move através de você. Um grande abraço. Jesus te abençoe. Te amo.